Vencer uma Copa do Mundo uma vez já coloca um jogador em uma categoria que quase ninguém alcança. Vencê-la 2 vezes é algo que o esporte nunca viu na era moderna. E ainda assim, 4 anos depois do Catar, a ideia não desapareceu. Porque quando você olha para Lionel Messi, não parece que a história tenha terminado. Então aqui está a ideia que não deveria fazer sentido. E se Messi ganhar a Copa do Mundo novamente? O futebol moderno não permite campeões repetidos da Copa do Mundo. Isso não é uma opinião, é o resultado de como o torneio e o esporte mudaram. Em eras anteriores, a continuidade era possível. As equipes permaneciam juntas por anos, os jogadores disputavam menos partidas por temporada e a preparação tática era muito mais limitada. Quando o Brasil venceu em 1958 e 1962, a maior parte do núcleo jogava futebol doméstico. As exigências físicas eram menores e os adversários tinham imagens, dados e ferramentas de observação limitados. A diferença entre as equipes era maior e as surpresas duravam mais tempo. Esse mundo não existe mais. Desde então, os campeões defensores falharam de forma consistente. O Brasil não conseguiu repetir em 2006, apesar de chegar com Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano. A Espanha colapsou em 2014, depois de dominar o futebol mundial por 6 anos. A Alemanha caiu na fase de grupos em 2018 como campeã. A França chegou perto em 2022, mas nem eles conseguiram concluir o trabalho. Não eram equipes fracas, eram equipes expostas. O intervalo de 4 anos agora trabalha contra os campeões, os jogadores envelhecem rumo ao auge físico, as reservas físicas se desgastam e cada detalhe tático é dissecado. Quando um campeão retorna, os adversários já não reagem tarde. O intervalo se transformou em um ecossistema do futebol, com mais jogos, mais pressão e muito mais escrutínio tático. O futebol moderno fechou essa porta décadas atrás. Então, vencer novamente não significa apenas derrotar 7 adversários. Significa sobreviver a uma estrutura de torneio que destruiu campeões repetidamente antes. Isso já não é mais uma questão de crença ou emoção. É por isso que essa ideia não foi descartada como impossível. E ainda assim, 4 anos depois, ela se recusa a ir embora. Não por nostalgia, mas porque algo em 2022 não pareceu um encerramento. O Qatar 2022 não completou a história de Lionel Messi. Ele removeu algo que o acompanhou durante a maior parte da carreira. Por anos, cada partida de Copa do Mundo parecia um julgamento. A final perdida em 2014. Os pênaltis. O peso das comparações nunca cessou. O futebol de clubes já havia garantido seu status, mas com a Argentina, cada torneio reabria o mesmo debate. Ao chegar à metade dos 30 anos, Messi não estava apenas tentando vencer, ele estava tentando encerrar um caso que parecia não terminar nunca. Essa pressão pôde ser vista logo no início do Catar. Contra a Arábia Saudita, após a derrota inesperada, o torneio poderia ter desmoronado ao seu redor como antes. Contra o México, com a Argentina à beira da eliminação, Messi não correu atrás do jogo por 90 minutos. Ele esperou um momento, um chute de fora da área, e o torneio mudou. Esse foi o primeiro sinal de que algo era diferente. A partir daí, sua abordagem se tornou mais controlada. Contra a Holanda, ele não dominou a partida fisicamente, mas a ditou emocionalmente, gerenciando o ritmo, escolhendo momentos, decidindo quando intervir. Na final contra a França, ele não estava em todos os lugares, não precisava estar. Ele apareceu quando a partida atingiu seu ponto de ruptura, repetidas vezes. Assim que o troféu foi erguido, a pressão desapareceu instantaneamente. Não aos poucos, não com o tempo. O debate terminou e, com ele, a necessidade de se justificar constantemente. Foi então que Messi passou a ser mais seletivo com sua energia e a confiar na estrutura ao seu redor. Isso é o que muitas pessoas ignoram quando falam de alívio. Alguns jogadores desaparecem quando a pressão permanece. Outros se tornam mais perigosos quando ela desaparece. Messi agora joga sem a ansiedade do legado. E isso muda tudo.
muda completamente sua abordagem. Se ele não precisa mais realizar milagres, a Argentina ainda funciona. A ideia de que Lionel Messi ainda carrega a Argentina já não pode ser medida apenas pelo que acontece em campo. Sob o comando de Lionel Scaloni, a Argentina não é uma equipe construída em torno de momentos de salvamento. O triângulo do meio-campo oferece proteção constante. Rodrigo de Paul cuida da pressão e da recuperação da bola. Enzo Fernandes controla o ritmo e a progressão. Alexis Mac Allister conecta as fases e chega atrasado à área. Esse equilíbrio mantém o centro estável para que o jogo não colapse nos pés de Messi. No ataque, a Argentina agora tem saídas diretas. Julián Álvares pressiona incansavelmente e estica as defesas verticalmente. Pelas laterais, Nicolás Tagliafico e Nahuel Molina oferecem profundidade, sem forçar Messi a recuar para criar espaço. O peso que antes o arrastava, agora é distribuído por toda a equipe. Isso muda completamente o papel de Messi. Ele não recua mais, constantemente, para organizar a saída, ou percorre o campo para reajustar a estrutura. Ele permanece mais adiantado, lê o ritmo e intervém quando a partida precisa de uma decisão. Ele pode desaparecer por longos períodos, sem dominar a bola. E a Argentina continua no controle. Essa é a mudança-chave. Messi não é mais a linha vital do sistema. Ele é o finalizador de processos que a equipe sustenta sem ele. O futebol de torneios recompensa esse tipo de equilíbrio. Não o brilho constante, mas a proteção em torno de um jogador que pode mudar tudo com um único toque. Mas os sistemas não permanecem frescos para sempre. Eles são construídos, analisados e, eventualmente, testados. É por isso que a história continua se repetindo. Porque campeões quase nunca repetem. Quando Lionel Messi chegou ao Catar em 2022, ele ainda tinha algo que campeões modernos raramente mantêm por muito tempo: incerteza ao seu redor. Os adversários conheciam sua qualidade, mas não sabiam exatamente como a Argentina se estruturaria ao seu redor sob pressão. O sistema de Scaloni ainda estava evoluindo. Os papéis eram flexíveis e a função exata de Messi mudava de jogo para jogo. Essa ambiguidade importava. Ela comprou tempo e espaço que normalmente desaparecem após um título. Essa vantagem agora se foi. Todo grande adversário rumo a 2026 está construindo planos de jogo com um objetivo em mente: limitar a influência de Messi sem colapsar defensivamente. Seu posicionamento, suas zonas preferidas, os momentos em que decide acelerar o jogo, tudo isso foi estudado, testado e ensaiado. A Argentina venceu uma vez sendo adaptável. Na segunda vez, a adaptabilidade se torna mais difícil de disfarçar. A idade amplia essa exposição. Messi não precisa declinar drasticamente para que isso importe. Ele só precisa perder meio passo, uma recuperação, um toque extra sob pressão. Nesse nível, esses detalhes não reduzem a qualidade, reduzem a margem. Essa é a parte que a história não mostra claramente no papel. Os campeões envelhecem de maneiras variáveis, sem dados limpos. Não existe uma curva histórica que diga como um jogador como ele se comporta nessa idade, nesse contexto, não em termos de talento, mas de disponibilidade. A verdadeira incerteza não é se Messi pode produzir qualidade, mas com que frequência e sob quais condições. Quantos minutos ele acumula antes que o torneio se imponha? Quantas vezes seu corpo é exigido ao longo de fases completas? Se ele chega descansado ou protegido, ainda é desconhecido. O que torna este ciclo diferente dos anteriores é que Messi não precisa mais carregar volume. A pergunta é se ele pode aparecer de forma seletiva. Ele pode ser gerenciado para que sua intensidade máxima seja reservada para fases específicas, partidas específicas e momentos específicos. A estrutura da Argentina decidirá isso. A Argentina se tornou uma equipe da melhor maneira possível, uma equipe que funciona coletivamente, não uma que colapsa na dependência. O contexto também importa aqui. O caminho da Argentina até 2026
torna improvável que precisem do rendimento máximo de Messi logo no início. Isso reduz o risco imediato e aumenta a chance de que sua energia seja preservada para as fases em que as margens desaparecem. É por isso que isso continua desconfortável. Se Messi puder chegar saudável, protegido e bem gerenciado, então o impossível não parece tão irreal. E isso leva à verdadeira pergunta que ninguém quer fazer. O que significaria se ele realmente conseguisse? Se Lionel Messi ganhasse a Copa do Mundo novamente, isso não seria registrado apenas como mais um troféu adicionado a um currículo já lotado. Isso mudaria a forma como o futebol avalia a conquista em si. Vencer 2 vezes não deveria mais acontecer. Por isso, não validaria Messi pela sorte. Faria exatamente o oposto. A sorte não sobrevive à repetição. A grandeza não se alinha 2 vezes ao longo de ciclos de 4 anos. Diferentes equipes, diferentes adversários e diferentes realidades físicas. Se acontecesse novamente, a explicação não seria fortuna, seria inevitabilidade sob pressão. Para Messi, isso significaria algo avassalador. Sua carreira não representaria apenas excelência dentro do jogo, mas a quebra das próprias limitações do futebol. Um jogador fazendo 2 vezes o que o futebol moderno permite que se faça apenas uma vez. E é por isso que essa pergunta não se acomoda, não importa o quão impossível pareça. A pergunta não é se é possível, a pergunta é por que ainda parece possível. Se você gostou desse tipo de análise profunda e quer mais histórias de futebol que vão além das manchetes e das notícias, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E me diga nos comentários, não o que você espera que aconteça, mas o que você pensa. Messi pode ganhar a Copa do Mundo novamente?